Sejam bem-vindos à quinta aula da nossa disciplina de autômatos. A motivação para a aula de hoje é como se fosse o contrário da motivação ou o oposto da motivação da aula passada. Quer dizer, hoje a gente imagina que você encontra num livro, por exemplo, o diagrama de um autômato e você não sabe exatamente o que esse autômato faz. Daí você mostra esse autômato para uma outra pessoa, essa outra pessoa examina o autômato, faz algumas anotações, raciocina e, eventualmente, ela chega à conclusão de que o autômato aceita ou reconhece uma certa propriedade sobre palavras. Mas daí você fica na dúvida, você entende que a propriedade é aquela, mas você não consegue entender por que aquela é a propriedade que o autômato reconhece. E aí o que você espera é que essa pessoa construa um argumento que faça você compreender por que essa é a propriedade associada a esse autômato aqui. O que a gente vai ver na aula de hoje são ideias para a gente formular esse tipo de argumento. E o que está por trás dessas ideias é uma coisa muito parecida com aquela que a gente viu na aula passada, certo? De certa forma, a ideia que está por trás das coisas que a gente fez nas últimas duas aulas é a seguinte: é a ideia de que quando você começa a considerar palavras com propriedades que os autômatos reconhecem, e você pega palavras muito compridas, eventualmente você entra em repetição. Eventualmente aquela palavra começa a apresentar um certo padrão que aparece de novo e de novo e de novo. As observações que a gente vai fazer na aula de hoje são basicamente a mesma observação, as mesmas observações, só que no que diz respeito à computação do autômato. Quer dizer, lembra que o nome dos autômatos que a gente está trabalhando nesse momento são os autômatos finitos determinísticos. Esse finito diz respeito ao número finito de estados que esse autômato tem, e aí por que esse autômato possui um número finito de estados? Se você deixar a computação dele executar ou rodar por muito tempo, eventualmente ele vai começar a visitar os mesmos estados de novo e de novo, e ele vai começar a percorrer os mesmos caminhos de novo e de novo. Então, examinando uma computação muito comprida sobre um autômato como esse, você chega à conclusão de que ele também entra em repetição. E aí, quando você entende que padrão repetitivo é esse, que está associado à maneira como ele percorre os caminhos e laços da sua arquitetura, você eventualmente entende qual é a propriedade das palavras que ele está reconhecendo. Certo? Então vamos ver como isso funciona? Esse aqui é o primeiro exemplo que a gente vai examinar na aula de hoje. A gente tem um autômato e a nossa tarefa é descobrir ou determinar quais são as palavras que esse autômato reconhece. E como a gente já chamou a atenção, a maneira da gente fazer isso é examinar os caminhos que esse autômato pode percorrer. O que a gente já sabe é que a computação vai começar no estado inicial, que é zero, e o autômato vai responder sim, se depois de percorrer aqui um caminho dentro dessa arquitetura, eventualmente ele volta para o estado que é zero. Então, as palavras que esse autômato reconhece correspondem aos caminhos que começam e que terminam no estado que é zero. Certo. Agora que a gente entendeu isso, o próximo passo é a gente entender que caminhos são esses, né? E aí a maneira da gente fazer isso é a gente procurar examinar, primeiro, quais são os caminhos mais simples desse tipo que o autômato pode percorrer. Então, o caminho mais simples que começa e termina no estado que é zero é basicamente esse. Vai para Q1 e volta para Q0. Então a gente escreve aqui. Começa em Q0, lê um A e vai para Q1, lê um A e volta para Q0. Certo. Mas esse não é o único caminho que o autômato pode percorrer, começando em Q0 e terminando em Q0. Tem esse outro aqui, ó. Começa em Q0, vai para Q1, vai para Q2 e volta para Q0 por essa transição aqui. Então aqui do lado a gente escreve Q0, vai para Q1 lendo um A, em Q1 você vai para Q2 lendo um B, e em Q2 você volta para Q0 lendo um B. Muito bom. O que a gente descobriu aqui então é que existem dois caminhos do tipo mais simples possível que começam em Q0 e terminam em Q0. E aí, a próxima observação, que é a chave, é que qualquer outro caminho que começa em Q0 e termina em Q0 é, na prática, uma concatenação desses dois caminhos. Então, por mais que seja complicado esse caminho que você imaginar, ele sempre vai poder ser quebrado na forma de
segmentos que vão até Q1 e voltam para Q0, que vão até Q2 e voltam para Q0 por aqui, certo? E isso permite a gente concluir que esse autômato aqui reconhece concatenações de blocos desses dois tipos aqui, né? A e ABB. E aí, basicamente, a nossa tarefa acabou, certo? Realmente, isso aqui não é uma coisa muito difícil de fazer. Então, examinando, ou pelo menos nesse exemplo aqui, examinando os caminhos de aceitação do autômato, eu descubro que as palavras que ele reconhece são concatenações de blocos AA e AABB, ou ABB. Legal. Mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer, que é tentar raciocinar num nível de abstração um pouquinho mais alto, para tentar entender as palavras que ele reconhece de uma maneira um pouco mais abstrata. Vamos ver qual é a ideia aqui. A ideia, na verdade, é explorar esse bloquinho aqui. Esse é um bloquinho que tem dois As, certo? E aí, se eu repito esse bloquinho de dois As duas vezes, eu vou ter quatro As. Se eu repito ele três vezes, eu vou ter seis As. Então a gente pode imaginar que um bloquinho de dois As, ou um laço na prática de dois As, é uma espécie de caminho por meio do qual eu posso gerar blocos de As de tamanho par, porque eu posso dar quantas voltas eu quiser nesse laço. Então, observando que eu posso dar quantas voltas eu quiser nesse laço e cada volta acrescenta dois As, eu começo a entender, eu começo a perceber que eu posso pensar nas palavras que são aceitas por esse autômato em termos desse bloco, dessa ideia de um bloco de tamanho par. Muito bom. Então eu posso imaginar que esse autômato vai ficar produzindo blocos de tamanho par, mas isso não é a única coisa que ele faz, porque de vez em quando ele dá essa volta maior. E aí o que eu posso pensar é, o que acontece quando eu dou várias voltas nesse laço menor e depois dou uma volta no laço maior? Bom, nessa hora você vai estar concatenando um bloco de As de tamanho par com esse tipo de bloco aqui. E aí quando você junta essas duas coisas, o que você obtém é um bloco de As, dessa vez de tamanho ímpar, porque eu estou concatenando esse bloco de tamanho par com esse Azinho aqui, vai dar um bloco de tamanho ímpar, e depois eu faço dois Bs. Então eu posso imaginar, se eu quiser, que o que esse autômato faz na prática é reconhecer blocos de tamanho ímpar seguidos por BB. E aí a concatenação é de blocos desse formato aqui, que é um bloco um pouco mais geral do que esses bloquinhos simples aqui, certo? E aí a última observação que a gente faz é que, bom, sempre que eu faço isso, eu dou muitas voltas aqui, depois eu dou essa volta maior. Depois eu dou muitas voltas aqui, depois eu dou essa volta maior. Mas no final eu posso simplesmente dar as muitas voltas aqui e terminar aqui. Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer que as palavras que esse autômato reconhece são concatenações de blocos desse tipo aqui, seguidas opcionalmente por um bloquinho de As de tamanho par. Então aqui a gente tem uma caracterização das palavras reconhecidas pelo autômato em termos de blocos um pouco mais gerais, certo? Você pode dar isso como resposta, isso como resposta, as duas estão corretas. Esse aqui é o nosso segundo exemplo. E a tarefa, de novo, é descobrir quais são as palavras que são reconhecidas pelo autômato. A gente já sabe que a tarefa basicamente consiste em examinar os caminhos que começam no estado inicial e terminam no estado final, sendo que dessa vez o estado final é o estado Q2. Examinando o autômato, a gente vê que o caminho mais simples que existe, começando em Q0 e indo até Q2, é esse daqui. Você começa em Q0, vai até Q1 e depois vai até Q2. Muito bom. E com isso você lê dois As. Daí, a observação que a gente faz dessa vez é que, uma vez que você chega em Q2, você agora pode, por exemplo, realizar laços em torno de Q2 dessa forma aqui, ó, volta para Q1 e vai para Q2. Isso daria para a gente aqui esse pedacinho aqui. Na prática, a gente está reconstruindo o diagrama, né? Sendo que esse esquema que a gente faz aqui não é realmente um diagrama de estados e transições, porque a gente vê que nesse caso já apareceu duas vezes o Q1.
O foco aqui, na verdade, está no caminho, nos caminhos e não nos estados. É por isso que a gente constrói as coisas dessa forma. É como se a gente estivesse desmontando os caminhos do autômato para poder ver mais claramente que caminhos são esses, para poder saber quais são as palavras que o autômato reconhece. Legal. Mas esse não é o único laço que a gente pode realizar em torno de Q2. Uma vez que a gente tem alcançado o estado Q2, você pode voltar para Q0 e aí voltar para Q2 de novo. E isso dá para a gente, basicamente, esse laço aqui. Você volta para Q0, e aí você vai de novo para Q1, você chega finalmente em Q2. E com isso você lê um B, um A e um A. Na hora que a gente constrói essa representação aqui, fica bem fácil saber quais são os caminhos que começam em Q0 e terminam em Q2. Eles são basicamente caminhos que correspondem a ler dois As, depois formar concatenações arbitrárias de bloquinhos do tipo AA, que vão ser formados com a leitura com esse laço aqui, ou bloquinhos do tipo BAA, que vão corresponder a voltas nesse laço aqui. Então, se eu quiser, eu posso dizer que esse autômato aqui basicamente aceita palavras que são formadas pelo fragmento inicial AA, que é esse que eu leio até chegar no Q2. E depois que eu chego no Q2, eu faço esse, seguidas, fragmento AA, seguidas por concatenações de blocos AA e BAA. Legal, muito bom. Mas, como no exemplo anterior, a gente sempre pode tentar ver as coisas num nível de abstração mais alto. E aí, quando a gente tenta ver as coisas no nível de abstração mais alto, a gente encontra de novo aqui o nosso bloquinho, nosso laço que produz bloquinhos de dois As. E aí, quando a gente vê um bloquinho desse tipo, a gente pode imaginar que a gente pode dar várias voltas consecutivas nesse laço aí, certo? Então, a gente vê que quando eu estou em Q2, eu posso formar blocos de tamanho par, de tamanho arbitrário. Par sempre, né? E daí eu posso observar que o fragmento inicial também é um fragmento de dois As. E aí esse fragmento de dois As, seguido por quantas voltas eu quiser dar aqui, dá um bloco de As de tamanho par de novo. Então eu posso imaginar que o meu autômato ele produz um bloco de As de tamanho par, que corresponde a andar nesse fragmento aqui, depois dar várias voltas aqui, e só depois ele começa a entrar aqui. Mas aí tem uma coisa interessante que acontece que é a seguinte, olha só, quando eu estou em Q2 e eu entro nesse laço, eu volto para Q0. Agora veja, quando eu estou em Q0, eu alcanço o Q2 e dou voltas aqui para um bloco de tamanho par. E aí eu pego o B, eu volto para Q0 e eu vou voltar a fazer um outro bloco de tamanho par. Então, uma representação alternativa de alto nível dessa observação seria você chamar atenção para o fato de que aquele autômato lá, a gente pode até trazer ele depois de novo para confirmar isso, ele começa no estado Q0, aí ele, por meio de um bloco de As de tamanho par, ele alcança o estado Q2. Então, se você está em Q0 e vem um bloco de As de tamanho par, você vai parar em Q2. E aí o que acontece é o seguinte, eventualmente, em Q2 você pode ler um B, mas a leitura desse B traz você de volta para o Q0. E aí, como o Q2 aqui é o estado final, você vai ter que voltar para lá. E voltar para lá significa que você tem que ler outro bloco de As de tamanho par. Então, é como se as palavras que são reconhecidas por esse autômato são palavras que realizam essa espécie de laço de alto nível aqui, né? Vamos ver esse laço lá no autômato de novo. Então, o que a gente vê é os blocos de tamanho par são formados percorrendo esses dois As e depois dando voltas aqui. Até que eventualmente você faz um B. No que você vem para cá, você ganha a oportunidade de formar um outro bloco de As de tamanho par. E se vier outro B, outro bloco de As de tamanho par. Então, a gente pode perceber as palavras que são aceitas por esse autômato como palavras que realizam esse tipo de circuito dentro do autômato, e esse tipo de circuito gera palavras desse tipo. Um bloco de As de tamanho par, depois um Bzinho. Um bloco de As de tamanho par, depois um Bzinho. Um bloco de As de tamanho par e um Bzinho.
e um bloco de A's de tamanho par. Você sempre termina com blocos de A's de tamanho par, porque são eles que levam você para o estado Q2 e o estado Q2 é o estado final. Nesse exemplo aqui, nenhum desses blocos pode ser vazio, porque a travessia do 0 para o 2 já implica em ler 2 A's, e você precisa então de um bloco não vazio de tamanho par aqui. No exemplo passado, eu falei, você dá muitas voltas, mas às vezes esse muitas podia ser 0 voltas, né? Então, naquele exemplo, os blocos de A de tamanho par podiam ser de tamanho 0, certo? Mas aqui não, aqui eles têm que ter tamanho pelo menos 2. Então, legal, tenho duas caracterizações da propriedade associada às palavras que a gente reconhece por esse autômato aí. E em alguns casos, a primeira pode ser mais conveniente, em alguns casos, essa daqui pode ser mais conveniente. Aqui a gente tem mais um exemplo, e a nossa tarefa, de novo, é descobrir as palavras, ou a propriedade que caracteriza as palavras que são reconhecidas pelo autômato. E aí, de novo, a tarefa é examinar os caminhos que começam no estado final, estado inicial e terminam no estado final, que dessa vez ambos são o estado Q0. Legal. Olhando para o diagrama, examinando o diagrama, a gente vê que o caminho mais simples desse tipo, que começa em Q0 e termina em Q0, é esse caminho que vai para Q1 e volta para Q0. Então, a gente coloca aqui, vai para Q1, e quando vai para Q1, lê um A, aí chega em Q1, e em Q1 volta para Q0, no que você volta para Q0, você lê outro A. Muito bom. Em seguida, a gente observa que esse caminho pode ficar um pouquinho mais complicado, né? Ele pode ficar complicado porque na hora em que você chega a Q1, você não é obrigado a voltar por essa transição de baixo, mas você pode eventualmente ir naquela direção e se você vai ter que voltar para Q0, você vai ser obrigado a dar essa volta completa aqui para eventualmente voltar, certo? Então, na prática, a gente está identificando aqui um laço em torno de Q1. E aí a gente representa esse laço aqui dessa maneira. Então, de Q1 você pode, antes de ir para Q0, dar voltas onde você vai primeiro para Q2, aí de Q2 você vai para Q3, e aí em Q3 você volta para Q1. E aí em Q1 você tem a oportunidade de voltar para Q0 ou dar outra volta pelo autômato, pelo laço, né? Então aqui a gente tem um B, um B, um B. Muito bom. A observação dessa vez é que, como você pode dar muitas voltas aqui, cada volta nesse laço aqui acumula 3 Bs. E aí a gente já tem a ideia de que se você acumular várias vezes 3 Bs, você vai construir um bloco de Bs de tamanho múltiplo de 3. Então a gente pode representar isso de uma maneira um pouco mais geral, assim. Você está em Q0, aí você vai para Q1 lendo um A, aí em Q1 você monta blocos de Bs de tamanho múltiplos de 3. E aí, eventualmente, você vai para o A. Você vai para o Q0 lendo um A, certo? E aí a gente já consegue dizer quais são as palavras, só observando isso aqui, quais são as palavras que esse autômato reconhece. A gente Por quê? Né? Porque uma vez que você chegou em Q0, você pode dar outra volta nesse caminho aqui. Né? Então, você vai dar voltas nesse caminho, só que esse caminho são basicamente palavras que são formadas por um A, um bloco de Bs de tamanho múltiplo de 3 e depois um A. Então, a gente diria que esse autômato reconhece concatenações de blocos A, aí vem um trecho de B de tamanho múltiplo de 3 e A. Legal. Mas, como sempre, até agora, nos exemplos, a gente sempre encontra maneiras de enxergar as coisas de um ponto de vista mais alto. E a maneira que a gente vai encontrar aqui de fazer isso é chamar atenção para o fato de que, quando você está em Q1, você pode dar essa volta nesse laço aqui que forma bloquinhos de B de tamanho 3, que se acumulam para fazer bloquinhos de tamanho múltiplo de 3, mas você pode pensar também que em Q1, se você quiser pensar assim, você faz esse laço em torno de Q0, certo? Então eu vou e coloco aqui, ó, o Q0 outra vez aparecendo, para eu ganhar a oportunidade de pensar agora nesse laço que é feito em torno de Q0, que monta que é,
Cada volta no laço são 2 As, logo quantas voltas eu quiser, formam blocos de As de tamanho par. Então eu venho para cá e penso o seguinte, quando eu estou em Q0, eu vou para Q1. E aí quando eu estou em Q1, eu posso fazer o quê? Um bloco de EBs de tamanho múltiplo de 3, ou eu posso fazer um bloco de As de tamanho par. Certo? Então, é como se a computação começasse em Q0, aí ela lê um A. E aí vem uma concatenação de blocos de tamanho de Bs de tamanho múltiplo de 3 e de As de tamanho par. E você fica alternando esses blocos até que eventualmente a computação acaba quando você lê um último A, certo? Então, esse diagrama aqui, a gente está reservando esse Q0 e esse Q0 para ser o início e o final da computação. Isso não é o caso aqui. Porque nesse diagrama aqui, na primeira análise, quando a gente viu isso aqui, eu posso fazer isso várias vezes, a concatenação disso, né? Aqui não, aqui a gente jogou o Q0 para cima para fazer as múltiplas visitas a Q0 lá, e aqui fica só a primeira e a última. E aí a gente ganha essa outra caracterização. Essa caracterização é legal porque você vai ter essa alternação entre blocos de As de tamanho par, blocos de Bs de tamanho múltiplos de 3, e aí esse Azinho aqui, junto com um bloco de As de tamanho par, forma um bloco de As de tamanho ímpar. E esse Azinho aqui, junto com um bloco de As de tamanho par, forma um bloco de As de tamanho ímpar. E agora, se eu quiser representar de maneira alternativa as palavras que esse autômato aceita, a gente pode formar esse padrão aqui, que é um padrão legal. Então, vem um bloco de As de tamanho ímpar, aí vem um bloco de Bs de tamanho múltiplo de 3. Aí esses blocos de Bs de tamanho múltiplo de 3 vão ser alternados com blocos de As de tamanho par, né? Essa coisa aqui vai se repetir várias vezes, mas eu fiquei um pouco sem espaço aqui. E no final, você vai fazer um bloco de As de tamanho ímpar. Então é como se fosse A ímpar, aí alternação entre múltiplo de 3 e par, para Bs e As, e no final A ímpar de novo, certo? Então isso aqui dá uma visão de alto nível da palavra inteira, da cara daquela palavra, que as palavras que esse autômato reconhece tem, certo? Agora a gente está em condições de voltar ao ponto da aula passada, onde a gente estava encontrando dificuldade. Quer dizer, esse era o ponto onde a gente estava tentando formular argumentos que demonstravam que as palavras que não tinham a propriedade eram rejeitadas pelo autômato. Depois de fazer um ou dois exemplos, a gente começou a ver que as coisas ficavam complicadas. Em geral, esse tipo de situação fica complicado porque você considerar palavras que não têm a propriedade, em geral tem muitas maneiras como essa palavra pode não ter a propriedade, e aí a análise de casos vai ficando complicada. A boa notícia é que agora a gente aprendeu a formular argumentos desse tipo aqui. Argumentos que começam assumindo que o autômato responde sim e terminam com a propriedade associada às palavras que correspondem a esse tipo de computação, certo? E a boa notícia, basicamente, é que esses dois argumentos são basicamente equivalentes. Você chega no mesmo tipo de resultado apresentando esse argumento ou esse argumento. Vamos ver? Então, suponha, né, seja P uma palavra que não tem a propriedade. Certo. Se eu estivesse argumentando por cima agora, eu ia precisar argumentar que o autômato rejeita. Mas imagina que eu escrevi um argumento que prova que toda vez que o autômato aceita, a palavra tem a propriedade. Então imagina que esse argumento já foi feito. Aí eu continuo o meu raciocínio aqui da seguinte forma. Suponha que o autômato aceita essa palavra. Que palavra? Né? Essa palavra. Aceita a palavra P. Mas, se o autômato aceita a palavra P, e eu tenho esse argumento aqui, então P tem a propriedade. Porque eu acabei de argumentar que as palavras que o autômato aceita têm a propriedade. Mas isso não pode ser, porque no início a gente assume que ele não tem a propriedade. Então a gente chega aqui numa contradição.
E essa contradição, basicamente, nasce dessa suposição, e essa é a suposição de que o autômato aceita. Então, quando a gente joga essa suposição fora, porque ela leva a gente a uma contradição, a gente conclui que o autômato rejeita, ou seja, o resultado desse argumento aqui, certo? Então, produzir esse argumento aqui e adicionar a ele desse fragmentozinho lógico aqui, permite a gente concluir o resultado disso aqui. Em outras palavras, a gente não precisa, se a gente não quiser, mais formular argumentos do caso negativo, mas a gente pode formular esse tipo de argumento que é conhecido como a contrapositiva. Certo? Então, para demonstrar a corretude de um autômato, é como se agora você pudesse só trabalhar no caso positivo. Primeiro você mostra que se tem a propriedade, o autômato aceita, e depois você mostra que se o autômato aceita, ele tem a propriedade, e acabou. Você demonstrou a corretude do seu autômato em todos os casos. Então agora vamos voltar para o exemplo problemático da aula passada e ver o que a gente pode fazer com ele. Então aqui está novamente o autômato que reconhece as concatenações de blocos AB e ABB. E a nossa tarefa é argumentar ou demonstrar que esse autômato rejeita todas as palavras que não podem ser formadas como concatenação de blocos AB e ABB. Mas, agora a gente vai aplicar a estratégia contrapositiva. Então, ao invés de demonstrar diretamente esse fato, o que a gente vai fazer é, a gente vai raciocinar sobre os caminhos de aceitação desse autômato e vai verificar que, se você percorrer um caminho que começa no estado inicial e termina num estado final, então você montou uma palavra que pode ser descrita como uma concatenação de blocos AB e ABB. Legal. Então a gente vai repetir o exercício que a gente tem feito nos exemplos anteriores. A novidade que aparece aqui é que dessa vez eu tenho dois estados finais. Então eu tenho dois tipos de caminhos que levam o autômato a um estado final, e eu vou raciocinar em separado sobre cada um desses tipos de caminhos. Então a gente vai começar analisando os caminhos que começam em Q0 e terminam em Q0. Examinando o autômato, a gente vê que o caminho mais simples, que começa em Q0 e termina em Q0, é esse caminho aqui, Q0, Q1, Q1, Q2, Q2, Q0. Então você começa em Q0, aí você atravessa essa aresta aqui e você lê um A, você chega em Q1 você atravessa essa aresta aqui em direção a Q2, isso você faz a leitura do B, e finalmente você volta para Q0 por aquela aresta lá de cima, lendo um B. Você volta para Q0. Muito bom. Daí, a observação que a gente faz em seguida é que você não precisava voltar diretamente para o Q0 uma vez que você chegou no Q2. Uma vez que você chegou no Q2, você pode dar algumas voltas nesse laço aqui que passa por Q1 antes de eventualmente voltar para o Q0. Então, aqui, nesse ponto, você pode ir para Q1, lendo um A, e depois você pode voltar para o Q2 lendo um B, certo? E quando a gente tem esse esquema aqui, a gente já consegue perceber o que está acontecendo nessa trajetória, né? Então o que acontece é, você lê um AB primeiro, e depois você pode ler vários ABs aqui. E aí, eventualmente, você lê um B. Então, a gente pode descrever os blocos que estão associados a esse caminho aqui dessa forma. Você lê um AB, depois você lê vários ABs, vários onde vários pode ser zero, né? Então você lê AB, depois você lê AB, depois você lê AB, uma quantidade maior ou igual a zero de ABs e finalmente você vê um B, certo? E nesse ponto a gente faz uma pequena esperteza. A esperteza consiste em olhar para essa descrição de uma maneira ligeiramente diferente, que consiste basicamente no seguinte. Consiste em dizer o seguinte. Esse caminho aqui, as palavras que atravessam ele, também podem ser descritas assim. Uma concatenação de ABs de tamanho maior ou igual a zero, e aí eu jogo esse AB que estava à esquerda da concatenação para a direita da concatenação, e aí finalmente eu tenho um Bzinho aqui, certo? Por que eu posso jogar isso para lá? Porque é a mesma coisa dizer AB seguido de 0 ou mais ABs, ou dizer 0 ou mais AB seguidos de AB.
porque os dois são ABs, é tudo a mesma coisa, certo? Agora a vantagem é que agora eu joguei para o lado de lá um AB que junto com aquele B ficou um ABB. E aqui eu já começo a enxergar as concatenações de AB e ABB, certo? Então, se a gente quiser ver isso de maneira um pouco mais clara, a gente pode lembrar que esse caminho aqui, como ele começa e termina no mesmo lugar, na verdade ele é um laço, e ao dar uma volta nesse laço, eu estou lendo concatenações de AB, de tamanho maior ou igual a zero, seguidas por um ABB. E aqui é o estado que é zero. E agora vem uma observação que é a chave. Como isso aqui é um laço, eu posso dar quantas voltas eu quiser. E a observação aqui é que, à medida que você vai dando quantas voltas você quiser aqui, você pode formar qualquer concatenação de blocos AB e ABB que terminam com o bloco ABB, certo? Vamos ver alguns exemplos. Você pode ter vários AB seguidos por um ABB, dando uma volta só. Mas você pode ter, por exemplo, ABB e ABB, se você pegar isso aqui igual a zero e der duas voltas. Você pode ter 3 ABB dando 3 voltas onde isso aqui é zero. Certo? Então você pode ser. A única restrição é que você sempre precisa terminar com ABB. E você pode ter quantos AB e ABB você quiser antes. Certo? Então aqui a gente está vendo que os caminhos que esse autômato aceita, que terminam no estado que é zero, são concatenações de AB e ABB que terminam com ABB, certo? Legal. Agora, em seguida, a gente vai analisar os caminhos que começam em Q0 e terminam em Q2, e a gente já pode adivinhar que o que a gente vai encontrar são concatenações de blocos A, B e ABB que terminam com AB dessa vez. E aí, quando a gente junta tanto um tipo de caminho quanto o outro, a gente vai ter concatenações arbitrárias de AB e ABB, que é onde a gente quer chegar. Então vamos chegar lá, certo? Ok. Examinando de novo o autômato, que dessa vez ficou aqui fora da imagem, a gente observa que o caminho mais simples, que começa em Q0 e termina em Q2, é o caminho que atravessa a aresta que vai até Q1, lendo um A, e depois atravessa a aresta que vai até Q2, lendo um B. Muito bom. Daí a gente observa que em Q2 eu posso dar voltas passando por Q1. Isso é feito atravessando a aresta que vai para Q1 com a leitura do A, e depois a aresta que volta para Q2 lendo o B, que é essa mesma aresta que aparece aplicada aqui, certo? Por que foi importante mostrar isso? Porque isso mostra que uma vez que você chega em Q2, você pode fazer quantos blocos AB você quiser. Muito bom. E agora, o que a gente faz é o seguinte. Então, assim, essa é a maneira que eu tenho de chegar em Q2, certo? Mas e antes de chegar em Q2? Eu posso ficar dando voltas em torno de Q0. E essas voltas em torno de Q0, cada volta dessa corresponde à leitura de uma palavra que pode ser descrita pela concatenação de 0 ou mais blocos do tipo AB, seguidas por ABB, certo? Então, esse foi o resultado da análise dos caminhos que terminam em Q0. E um caminho que termina em Q2 é basicamente um caminho que termina em Q0, um caminho que termina em Q0, seguido por essa trajetória que vai até Q2 e termina lá, certo? E a observação-chave agora é a seguinte. Esse laço aqui, fazendo múltiplas voltas em torno dele, é capaz de gerar qualquer concatenação de AB e ABB que termina com ABB. Então, é uma concatenação qualquer que termina com ABB, mas se ela terminou com ABB, em seguida eu vou fazer isso. E ao fazer isso, eu vou agora acrescentar o AB no final, não só um, mas quantos eu quiser.
Então agora, aquela concatenação qualquer de AB e ABB que terminava com ABB, agora vira uma concatenação qualquer que termina com AB, que é aquilo que a gente já tinha antecipado antes, né? Que os caminhos que terminam em Q2 vão ser concatenações quaisquer de AB e ABB que termina com AB. A única objeção que pode aparecer aqui nesse ponto é que você pode dizer o seguinte, mas quando você faz as coisas desse jeito, você fica obrigado a botar um ABB. A resposta é não, você pode dar 0 voltas aqui. E aí você não vai ter ABB nenhum, e você pode ter quantos ABs você quiser, certo? Se você não der volta nenhuma. Legal? Então, se você der voltas, é porque você vai colocar ABBs na sua concatenação. Se você não quiser botar nenhum ABB na sua concatenação, você não dá volta nenhuma, mas aí a única coisa que você vai ter são ABs, e esses ABs você consegue construir do lado de cá, só dando voltas nesse laço aqui, certo? Então, dessa maneira, a gente consegue mostrar que os caminhos que começam em Q0 e terminam em Q2 correspondem a, vamos até esticar essa chave aqui para indicar que agora é a coisa toda, qualquer concatenação de AB e ABB que termina em AB. Então, se eu consigo formar concatenações de AB e ABB que terminam em AB, com os caminhos que terminam em Q0, e eu consigo formar qualquer concatenação de AB e ABB que termina com AB, com os caminhos que terminam em Q2, juntando esses dois tipos de caminho, eu tenho qualquer concatenação de AB e ABB sem qualquer restrição no que diz respeito ao último bloco. Então isso mostra que esse autômato, de fato, reconhece palavras. Toda vez que ele diz sim, é porque ele acabou de ler uma palavra que pode ser formada pela concatenação de AB e ABB, certo? O argumento acabou que nem ficou tão mais simples do que o da aula passada, mas ainda assim eu acho que ele é um pouco mais simples e ele ilustra uma técnica de argumentação diferente. É isso aí. É isso aí, pessoal. Com a aula de hoje, a gente encerra esse tratamento um pouquinho mais formal dos autômatos, onde a gente viu maneiras de argumentar sobre como a computação do autômato se desenrola e como as propriedades associadas às palavras que eles reconhecem são formadas. Nessa discussão, a gente viu várias ideias importantes que vão aparecer novamente mais adiante na disciplina. Na aula que vem, a gente vai fazer uma breve recapitulação daquilo que a gente viu e vai encerrar essa apresentação inicial dos autômatos finitos determinísticos. Então a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até lá!